Bem, já estamos com um novo documento aqui aberto em branco. Vamos copiar aqui um texto que vai nos servir de base, de guia, no decorrer dessa videoaula. Eu vou colar ele aqui, lembrando que ele está sem formatação, e eu vou disponibilizar para vocês já no documentos, então vocês não vão estar precisando abrir e colar, vocês só vão precisar abrir diretamente o documento no Docs, que o texto já vai estar assim, do jeito que eu acabei de colocar, ok? Vamos estar nomeando aqui, é só clicar nessa parte e colocar o nome que vocês preferirem. Eu vou colocar aula 2 aqui, só para me guiar, porque esse é o segundo vídeo aula que eu estou gravando. Só que quando eu for disponibilizar para vocês, eu vou dividir essas aulas que ficaram grandes, só para vocês terem ideia, a última ficou o equivalente a 1 hora, e eu vou dividir em vídeos menores, para ficar menos cansativo para vocês terem intervalos de estudos, e quando vocês quiserem encontrar um tema específico do vídeo, vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, eu quero ver um vídeo que fala sobre listas, somente de listas. Então, vai estar lá o vídeo, somente o pedaço da videoaula que fala sobre listas, ok? Na última aula, que no caso de vocês ficará sendo as últimas aulas, eu apresentei funcionalidades que se encontrava aqui, nesta barra de acesso rápido. Dessa aula por diante, eu vou apresentar funcionalidades que se encontram aqui nessas guias. São diversas as funcionalidades de cada guia, mas eu vou apresentar somente algumas a que eu acredito neste primeiro momento serem mais importantes. E aí, com o conhecimento que vocês vão sair daqui tendo, vocês já vão ser capazes de explorar as outras funcionalidades por conta própria, tudo bem? Vamos começar pela guia ferramentas. E o recurso que eu quero apresentar para vocês é a contagem de palavras. Então, por exemplo, digamos que vocês vão, sei lá, escrever um artigo que diz a quantidade de palavras que tem que ser escrita, ou de caracteres específicos, sabe? Não pode ultrapassar 500 caracteres, ou alguma coisa do tipo. E aí, como saber se vocês estão dentro ainda do escopo delimitado ali, ou já ultrapassaram? Uma sugestão é vocês virem aqui em ferramentas, depois clicarem em contagem de palavras. Aqui vocês vão observar uma descrição do documento em que vai falar, por exemplo, quantas páginas o documento tem. Este, no caso, tem 2 páginas, tem o equivalente a 197 palavras, 1.268 caracteres e 1.082 caracteres excluindo os espaços. E aí, um recurso bastante interessante que eu acho é você, para não ter que ficar toda vez vindo aqui para saber quantas palavras já escreveu, quantos caracteres já está incluso, não precisar sempre ficar fazendo essa rotina, essa repetição. Podemos clicar simplesmente aqui e mostrar a contagem de palavras ao digitar e vai aparecer nesse ladozinho aqui como se fosse uma guiazinha e vai dizer, ó, todas aquelas informações, sem que a gente precise vir em ferramentas e contagem de palavras e abrir aquela janela que nos impede, inclusive, de prosseguir digitando. Então, por exemplo, se eu digitar alguma outra coisa aqui, fazer um teste, observem que foi atualizada a quantidade de palavras. Se vocês verem aqui, ó, a página continua mesmo, a quantidade de palavras foi atualizada. Se eu fizer um espaço, por exemplo, e colocar outra, aí vai aumentar a quantidade de palavras, tá vendo? Caracteres foi atualizado, olha, aqui tá quase 1.300, vamos completar, passar de 1.300 aqui, colocando qualquer coisa, só para servir de exemplo, ó, 200 palavras foi atualizado, 1.305 caracteres, e assim sucessivamente, ok? Aí se vocês quiserem ocultar a contagem de palavras, vocês clicam aqui, vamos ocultar? Pronto. Deixa eu apagar aqui o que eu fiz. Outro recurso também dentro da guia de ferramentas é o tradutor de documentos. E aí vamos supor que vocês querem traduzir esse documento para um outro idioma. O que vocês podem estar fazendo? Ou todo o texto ou parte dele
vocês podem estar selecionando aqui. Lembrem que a seleção é a base da formatação. Vocês vão estar selecionando aqui, vem em ferramentas e em seguida traduzir o documento. E aí, uma coisa que eu particularmente não acho tão interessante é porque eles fazem a tradução em outro, abrindo outro arquivo. Eu preferia que fosse num arquivo atual, mas eles abrem outro, então vamos lá, né? Vocês podem estar renomeando o novo arquivo ou deixando do jeito que está, a cópia traduzida da aula 2. Vocês escolhem o idioma para que pretendem traduzir. Vou colocar o que em inglês aqui. Cadê? Gente, cadê o inglês? Ok, vou colocar aqui em inglês. E aqui vou clicar em traduzir. Então, vocês vão ver que ele vai traduzir em outro documento. Neste caso, ele não traduziu não apenas o que eu selecionei, mas todo o documento. E aí, por exemplo, se vocês quisessem... eu queria a tradução somente daquela parte específica para colocar no meu documento. Vocês poderiam simplesmente copiar aqui aquela parte que vocês querem que seja traduzida e substituir aqui, por exemplo, ok? Isso vocês podem traduzir de qualquer idioma para qualquer idioma. Digamos que o texto aqui tivesse inglês e vocês quisessem traduzir para português. Vocês poderiam estar fazendo o mesmo procedimento. Vocês só iam mudar, neste caso, o idioma. Iam selecionar aqui, está em inglês, venham aqui em ferramentas, traduzir documento. Desta vez, o idioma vai ser para português. Ok? E traduzir. Por hábito, eu selecionei um documento, mas neste caso ele não traduz uma parte específica apenas, e sim todo o texto. Mas ok, observem que foi traduzido para como estava antes, ok? E aí, se vocês quiserem fazer a substituição, é a mesma coisa. Copiava o texto que foi traduzido e colava onde vocês queriam que fosse substituído, certo? Outro recurso é o texto, a digitação por voz. Vamos apagar esse teste você mesmo aqui. Vamos estar vindo aqui em ferramentas e digitação por voz. Lembrando que vocês precisam ter um fone, tá? Então, se for no notebook, não precisa ter fone. Se tiver um fone, é ainda melhor, porque vai evitar pegar ruídos externos. Mas se não tiver, vai mesmo assim. E se for no computador, vocês vão precisar estar com fone. Eu sei que para alguns podem parecer ser meio óbvio, mas há pessoas que às vezes se esquecem desse detalhe. Tudo bem. Vamos lá. Aí vocês vão selecionar aqui um idioma que vocês querem falar para poder estar digitando. Como o meu idioma aqui é português, eu vou falar em português. Mas aí se vocês quisessem falar inglês, digitar inglês, espanhol, qualquer outro idioma, vocês poderiam estar selecionando aqui nessas opções. Então, por exemplo, aqui em inglês, espanhol, vocês poderiam estar vindo aqui falando no idioma que vocês escolheram nas configurações e aí ia ser digitado automaticamente. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, mas no idioma português, ok? Essa ferramenta, ela se torna muito eficiente porque ao invés de estarmos digitando, podemos simplesmente falar e a ferramenta digita por nós, fazendo esse nosso trabalho manual. Uma coisa que eu não achava muito legal nela é que, se vocês observarem, ela não coloca pontuação. Então, assim, é um texto que não tem pontuação. Mas depois eu estava dando uma olhada e nós podemos dar comandos de voz para que eles insiram as pontuações devidas. Então, por exemplo, se eu falo olá, tudo bem? Ponto de interrogação.
Pule uma linha. Pule uma linha. Na outra linha. Ok. Olá. Ponto de exclamação. Eu não tenho ideia do que eu vou falar aqui, mas uma dica é vocês falarem com calma, tentem falar com clareza, que é para que o sistema que reconhece voz ele consiga entender o que você está falando. Aí, por exemplo, se vocês quiserem adicionar uma pontuação, vocês dão o comando vírgula, depois ponto final, depois ponto vírgula. Se não for, aí vocês repetem de novo ponto e vírgula. E assim sucessivamente. É uma prática, é um exercício, dá para vocês ficarem brincando aí para entender o ritmo certo da fala, a dicção, né? Como é que vocês devem pronunciar as palavras para que ele vá entendendo. E há como também selecionar um documento, tipo, seleciona essa linha, seleciona esse parágrafo, e ele vai aplicando as formatações que nós estamos fazendo manualmente. O que eu ensinei vocês até aqui tem como pedir que ele faça pelo sistema de voz. Porém, ele é mais eficiente em inglês. Nos outros idiomas ele ainda não tem todo esse recurso, tá? Mas fica aí a título de curiosidade e vocês podem estar sabendo mais vindo aqui. Ó, nesse pontinho de interrogação sobre ajuda, eles vão estar fornecendo algumas informações de como utilizar de maneira mais eficiente esse recurso. Então, ele vai falar um pouco sobre o sistema de digitação por voz. A primeira etapa, ativar o microfone. A segunda etapa, ele fala em idiomas compatíveis com a digitação por voz. Usar comandos de voz. Estou passando aqui rápido, que é só para vocês terem uma ideia de que há uma guia que ajuda a entender um pouco mais dessa ferramenta, tá? E vocês podem estar posteriormente dando uma olhada para conhecer um pouco mais. Selecione o texto. Para selecionar um texto, siga esses comandos. Selecione, aí eu diz a palavra ou frase e ok, tá bom? Só que ele vai funcionar mais em inglês. Formatar o documento, editar documento e assim sucessivamente. É interessante. Na preguiça de escrever, dá para digitar por voz. Se bem que eu acho que não é todo mundo que ia ter essa paciência, não. Mas fica aí o conhecimento. Agora vamos passar para a guia formatar, que há um recurso de deixar o texto sobrescrito e subscrito. Como é que é isso? Vamos ver. Vamos selecionar aqui essa palavra Dom Casmurro, vir em texto. E aqui, ó, lembra que nós vimos os diferentes... Esqueci a palavra. Diferentes jeitos de destacar o texto. Tem negrito, tem itálico, sublinhado, taxado. Lembra que eu falei que cada um desses tipos, eles têm que ter um contexto? O sobrescrito e subscrito não é diferente. Eles precisam estar dentro de uma lógica para serem aplicados. Então, por exemplo, esse subscrito aqui, observe que ele adiciona uma letra pequenininha logo acima da última letra da palavra. Observem. Aí, eu selecionei e deixei, foi a palavra pequena. Deixa eu voltar. Eu voltei com Ctrl Z, tá, gente? Ou senão vocês poderiam voltar aqui, caso tivesse feito alguma edição que não era para ser feita. Eita, fiz um negócio, não era para ser feito. E agora, como é que eu faço? Vocês podem dar um Ctrl Z no teclado ou simplesmente vocês clicar nessa setinha aqui, tá? Porque eu fiz foi um atalho disso aqui. Em vez de eu selecionar, eu deixo aqui o cursor do mouse no jeito que está. Vou vir aqui em formatar, texto, e vou vir aqui, ó, sobrescrito.
E aí, o que que eu vou colocar nesse sobrescrito? Eu vou colocar uma chave, um número 1, abrir chave, número 1 e fechar chave. O que que eu acabei de fazer aqui? É como se fosse uma forma de identificar aquela palavra e dizer que depois eu vou fazer uma menção a ela. Então, lembra que nas outras aulas, por exemplo, no final da palavra, eu deixava um asterisco e depois eu chamava o asterisco de novo e fazia um comentário, que é meio que para mencionar, olha, esse comentário, ele faz menção àquele texto lá que também está com o mesmo símbolo. De uma forma mais adequada, seria o equivalente a fazer isso daqui, tá? Colocar um índice, um número que identifica, olha, esse número aqui, depois vai ter uma menção relacionada a ele. Se vocês prestarem atenção, em artigo tem muito disso. Tem um númerozinho assim, aí vamos supor lá no final do documento ou no final da própria página mesmo, tem esse mesmo númerozinho e depois tem algum comentário, que é para complementar a indicação lá de cima. Então, por exemplo, neste caso aqui, nós temos, digamos que temos todo um texto, e no meio desse texto tem o nome Dom Casmurro. E tem esse símbolo aqui. Aí quando vocês verem, vocês pensam assim, vai ter uma menção relacionada àquilo mais adiante. E aí a menção nesse caso seria que Dom Casmurro é um romance de Machado de Assis, tá? Foi escrito por Machado de Assis. Essa é uma das formas de usar o recurso de sobrescrito. O outro recurso é o subscrito. Então, por exemplo, a palavra H2O, ela pode ser escrita, na verdade, ela deve ser escrita de maneira mais adequada com esse 2, como se ele tivesse no pé desse H. Não é a palavra correta dizer isso, o pessoal de química não vai gostar do que eu acabei de dizer, mas enfim, ele tem que ser escrito de outra forma, tá bom? Vamos mostrar aqui como deve ser aqui. No pé do H. H2O. Então, observe como é que é a escrita. Aqui, ó. Então, a escrita, ela tende a ser assim, com 2 abaixo, mais abaixo em relação às outras letras. Nós podemos estar reproduzindo isso aqui também no nosso documento, selecionando, neste caso, o número 2, vindo aqui em formatar, texto, e aqui em subscrito. Observem que o número 2, ele agora ficou escrito logo abaixo, tá? Uma linha abaixo, digamos assim, não exatamente uma linha abaixo, mas ele ficou um pouco mais abaixo do que as outras letras, ok? Pode há outras formas de aplicar também outros contextos, mas aí vocês vão descobrindo à medida que tiverem a necessidade de utilizar, ok? Vamos lá. Outro recurso é colocar todas as letras em maiúsculas ou minúsculas de um texto. Então, imagine o seguinte: vocês digitaram um texto e aí descobriram que, vamos supor, um nome completo de vocês, em letras, iniciando com letra maiúscula, nome, e terminando tudo em minúscula. Mas depois descobriram que o texto era para ter todas as letras maiúsculas. O que algumas pessoas fazem? Apaga todo o texto. Eu vou mostrar aqui para vocês essa palavra aqui, sombreamento. Vou copiar aqui para ficar mais fácil de explicar. Então, digamos que eu tenho um texto grande aqui, essa linha todinha, escrita com letras maiúsculas, neste caso, ou minúsculas, vai servir para os dois casos, eu vou explicar os dois para vocês. Mas vamos começar aqui. Coloquei tudo em caixa alta e não precisava. Tinha que ser em caixa baixa. O que eu faço? Vou apagar? Não, vocês não precisam estar apagando tudo. Vocês podem selecionar isso daqui, vir aqui em formatar. Vamos vir em texto. Uso de maiúsculas, minúsculas. E olha, podemos colocar letras minúsculas. O que vai acontecer? Aplicou a formatação? Aplicou não. Deixa eu selecionar de novo. Formatar. Textos. Uso de letras. Letras minúsculas.
Observe que agora foi colocada as letras todas minúsculas. Eu não precisei apagar e escrever tudo novamente. Mas digamos, era para ter a primeira letrazinha aqui, a maiúscula. O que eu vou fazer? Vocês podem selecionar, vir novamente aqui em formatar, texto, vir aqui uso de maiúsculas e minúsculas e colocar aqui, ó, todas as palavras com a primeira letra maiúscula. Ele ainda mostra um exemplo. E aqui está. A mesma coisa se aplica, eu digitei o título, o nome da universidade, tudo em minúsculos. O que eu faço? Era para colocar em letras maiúsculas. Vou apagar? Não. Olha aqui. Seleciona, novamente formatar, texto, move para cá o uso de maiúsculas e minúsculas e clica aqui na opção maiúsculas. Deixa eu ver aqui. Ok. Certo? Vamos lá. Vou apagar? Não vou apagar, não. Vou deixar aqui. Bordas e sombreamento. Outro recurso é adicionar bordas e sombreamentos a uma linha, um texto específico. Vou estar copiando aqui esse exemplo para ficar legal de aplicar. Vou aplicar aqui em cima mesmo. Vamos lá. Vou estar selecionando aqui, onde eu quero adicionar as minhas bordas, meu sombreamento. Vou estar vindo aqui em formatar. Vou vir aqui, em estilo do parágrafo, bordas e sombreamento. E aí eu vou colocar, por exemplo, qual é a largura da minha borda. Observe que agora está de 0, significa que eu não tenho nenhuma borda. E eu vou colocar aqui a largura aqui, 1, alguma coisa. E a cor da nossa borda. O tipo da linha, por exemplo, eu quero uma linha cheia de tracinho. E a cor da borda eu quero que seja azul, certo? Ok, vamos colocar aqui em aplicar para ver o que acontece. Observem que foi adicionada uma borda aqui ao redor do meu texto, né? Mais precisamente pegando toda a linha. Digamos que eu queria adicionar uma cor de fundo a essa borda. O que acontece? Vamos ver. Seleciona, vem aqui em formatar, estilos de parágrafo, bordas e sombreamento. Eu vou aproveitar e vou ajeitar aqui um pouco essa linha da borda, eu vou colocar ela reta, enlarguecer um pouco mais aqui para 1,5. A cor da borda eu vou colocar, vamos deixar azul mesmo. E o cor de fundo eu vou colocar como se fosse um cinzazinho bem claro. Vamos ver o que acontece. Vou aplicar. Observe que foi adicionado uma cor de fundo. Mudou, a linha engrossou um pouco mais. E antes estava aquele tracinho, agora a linha já está contínua. E foi adicionada uma cor de fundo. Digamos que eu queira deixar um pouco mais larga essa minha borda. Vamos vir aqui novamente formatar, estilos de parágrafo, bordas e sombreamento. Eu quero deixar um pouco mais larga, preenchimento do parágrafo, vou colocar de alguma coisa. Ok? Vou aproveitar e vou remover a minha borda. Olha, a largura da borda está tanto, eu vou colocar 0. Na verdade, não vou remover a borda, eu vou remover a borda, entre aspas. Mas assim, ela não vai ficar visível, ela meio que vai estar ali, mas ela não vai estar visível. Enfim, vocês vão ver. E apliquei. Observem que a borda sumiu e não sei se foi perceptível, mas deu uma leve enlarguecida aqui nesse meu parágrafo. Eu vou repetir de novo só para ficar mais evidente. E eu recomendo que vocês, tudo que eu for fazendo até então, vocês assistem de primeiro momento, que é para ter noção do recurso que a ferramenta oferece, mas depois vocês vão explorando por conta própria, tá bom? Vocês só vão aprender de fato quando testarem sozinhos. Preenchimento do parágrafo, eu vou exagerar aqui para vocês verem que realmente ele tem efeito. Observe agora que ele cresceu, ok? Outro recurso são as colunas. Eu tenho até um texto aqui.
trouxe de exemplo, vocês podem dividir um texto em duas colunas. Então, por exemplo, em livros, os livros eles se dividem em colunas, né? Vamos estar selecionando aqui. Neste caso, eu vou deixar o título, eu não vou querer que ele seja dividido em coluna, eu quero que o título ele pegue todo o corpo do meu documento, mas o restante do texto eu quero que se divida. Então, vou vir aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, eu tenho mais texto aqui embaixo. Vou vir aqui em formatar, colunas, e vou adicionar aqui, ó, duas colunas. E observem que o texto foi dividido em duas partes, certo? Achei que ele ficou um pouco embaixo aqui, vou subir um pouco mais, que é para ficar próximo do título. E esse daqui, que é o nome do autor, eu vou descer aqui um pouquinho mais. Observem que a formatação ela já foi aplicada. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouco mais. Ok. E aqui vocês podem estar fazendo outros tipos de formatação também, tá? Igual se fosse uma formatação e texto em apenas uma coluna. Eu quero estar aumentando aqui o tamanho dessas letras, está muito pequena. Eu quero estar mudando o tipo da fonte, lembra? Vocês aprenderam isso aqui já? Deixa eu ver aqui uma fonte bonita. Faço a mínima ideia. Vou arriscar essa daqui. Agora eu quero colocar uma cor, por exemplo, vocês podem estar formatando, juntando diferentes tipos de formatações, tá bom? Ok? E aí, se for para limpar essa formatação, que eu achei que ficou tudo muito estranho, vocês podem estar selecionando aqui. Lembra que eu expliquei para vocês como limpar toda a formatação? Ok. Se vocês verem que está ficando rápido a minha explicação, vocês podem voltar o vídeo, podem reduzir a velocidade da fala, tá bom? Ok, vou deixar aqui 2 parágrafos. Antes, eu vou mostrar outra coisa aqui, pode ser feito ainda. Selecionar essa parte aqui, vim formatar, colunas, mais opções. E aqui tem a opção de colocar uma linha divisória. Então, notem que vai aparecer uma linhazinha no meio dessas duas colunas. Meio que para dar ênfase que foi dividido o meu texto em duas partes. Vou botar isso aqui. Vamos vir para aqui. E orientação da página. Que significa essa orientação da página? Se vocês observarem aqui, essa minha página, ela tá em pé. Imagine uma folha. Essa folha, ela está o equivalente em pé. A orientação dela nós chamamos de retrato. Se quisermos que uma folha fique deitada, que geralmente nós chamamos de horizontal, nós podemos vir aqui em formatar. Orientação da página. Notem que o íconezinho aqui é como de fato fosse uma folha e tivesse duas setazinhas, uma para cima e uma para baixo. Quer dizer que a gente pode mover essa folha como bem quisermos. Vamos clicar aqui. A orientação da página que se encontra atual é um retrato, ou seja, ela está em pé, e eu quero colocar ela deitada, ou seja, no formato de paisagem. Então, eu vou estar clicando aqui, selecionando a opção de paisagem e depois aplicando em OK. Observem que a página agora ela está deitada. Ó, essa aqui está em pé. E essa aqui está deitada. Agora, digamos que eu queria aplicar que todo o meu documento ficasse com as folhas no sentido... esqueci o nome, no sentido paisagem. O que eu queria fazer? Eu não quero apenas uma página, eu quero que todas as páginas do meu documento elas fiquem no sentido paisagem. Então, vamos vir aqui em aplicar. Depois, ó, em todo o meu documento. O que em todo o meu documento? Todo o meu documento eu quero que esteja num tipo de paisagem. E vamos aplicar aqui OK. Observem que todo o documento ele foi aplicado em paisagem. Eu quero que todo o meu documento seja aplicado em retrato. Vocês podem estar vindo aqui em formatar, orientação da página e clicar aqui ó, em todo o documento e a opção retrato, ok?
E aí, novamente, tudo vai depender do contexto. Às vezes você está trabalhando com, vocês querem adicionar uma imagem grande de alguma coisa, e essa imagem ela vai ficar melhor, ela fica melhor de ser visualizada se o modo estiver em paisagem. Então vocês podem estar colocando em apenas uma única página com o documento no sentido de paisagem, tá? Tudo vai depender do que vocês estiverem fazendo. E por enquanto é isto.